O primeiro segredo que você guarda e quase ninguém jamais percebe é este. Você não se afasta das pessoas porque tem medo de se machucar. Você se afasta porque carrega dentro de si algo tão raro, tão profundo, que precisa proteger da vulgaridade do mundo. Sim, você se cala. Você observa. Você demora a confiar. Mas isso não é frieza, é seleção. Você não quer qualquer um atravessando as portas do seu mundo interno, porque você já sentiu na pele o que é ser invadido, manipulado, rebaixado por gente que só sabe lidar com o superficial. Carl Jung dizia que a alma não se desenvolve sob holofotes, mas sim no subterrâneo. Você aprendeu isso no silêncio das suas dores. Enquanto muitos corriam atrás de aceitação, você aprendeu a cavar, a olhar para dentro, a questionar tudo. E é por isso que você não se encaixa, não porque tem algo de errado com você, mas porque o que você carrega ainda não tem linguagem no mundo comum. Você testa. Sem perceber, você observa os gestos, os silêncios, as incoerências. Você se abre em camadas, e quem força a entrada se perde, porque sua alma não responde a fórmulas prontas. O que ninguém sabe é que por trás da sua distância existe um filtro ancestral. Você carrega memórias que não são só suas. Carrega a dor da sua mãe, as desistências do seu pai, o medo dos seus avós, e carrega também algo que Jung chamou de arquétipo do guardião interior, uma estrutura psíquica que protege o sagrado dentro de você, até que o mundo esteja pronto. Mas o mundo nunca está, por isso você se recolhe. E nesse recolhimento a sua intuição se afia. Você sente quando a energia é falsa, você pressente o que ninguém diz, você lê os ambientes com o corpo. E quase sempre você está certo. Só que esse dom tem um preço, a solidão. Porque quando você recusa o superficial, sobra o abismo entre você e os outros. Um abismo que você atravessa em silêncio e que poucos sequer notam que existe. Você guarda isso, porque já tentou explicar e não foi compreendido. Já tentou se abrir e foi invalidado. Então decidiu, é melhor manter trancado. E é aí que nasce o segredo. O primeiro de muitos. Você não afasta as pessoas, você seleciona. Porque a sua alma sabe, nem todo mundo está pronto para tocar o que você guardou às 7 chaves, e talvez nem você esteja ainda. Mas agora, neste vídeo, vamos girar lentamente cada chave desse cofre interior. Porque Carl Jung não via os segredos como doenças. Ele os via como mensagens cifradas da alma, esperando o momento certo para emergir. O seu momento começou. Neste instante, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você está se abrindo. Um reconhecimento silencioso, como se uma parte sua, aquela que sempre sentiu demais, que se protegeu, que foi chamada de estranha, agora dissesse, eu sempre soube. E é com ela que vamos continuar. O segundo segredo que você guarda e que quase ninguém percebe é este. Você não escuta primeiro. Você sente. Sente antes da conversa. Sente antes da aproximação. Às vezes, antes até de a pessoa entrar no ambiente. Carl Jung chamaria isso de sensibilidade arquetípica. Não é mediunidade no sentido místico, é um sistema de leitura ancestral que está gravado no inconsciente. Um radar interior afinado por gerações de sobrevivência psíquica. E o seu está ativo. Você não precisa que alguém diga, não gosto de você. Seu corpo já mostra. A pele arrepia, o peito contrai, o olhar se retrai. Você sente que há algo fora do lugar, mesmo que todos estejam sorrindo. O problema é que, em um mundo anestesiado, isso parece exagero ou loucura. Por isso você aprendeu a guardar, a não dizer nada, a engolir esse sexto sentido como se fosse defeito. E aos poucos, você foi se tornando um especialista em mascarar sua percepção. Mas dentro de você o radar nunca parou. Você percebe quando alguém está mentindo para si mesmo, quando está tentando te agradar demais, quando carrega raiva escondida atrás de um elogio. Você sente o desequilíbrio, mesmo que a imagem pareça perfeita. E isso te cansa, porque seu corpo está sempre processando sinais que os outros não reconhecem. É como se você estivesse traduzindo o mundo o tempo todo, cada encontro, cada gesto,
cada silêncio. O segundo segredo, então, é esse. Você vive em estado de hipersensibilidade energética. Não por escolha, mas por natureza. Você lê o invisível, e isso te isola tanto quanto te protege. A psicologia de Jung nos ensina que esse nível de percepção não vem do acaso. Ele costuma surgir em pessoas que foram obrigadas, ainda muito jovens, a decifrar o ambiente para sobreviver emocionalmente. Talvez você tenha crescido entre gritos contidos, gestos ambíguos, afetos perigosos. Talvez tenha aprendido cedo que o amor pode virar rejeição em segundos, que a segurança pode virar ameaça e que sorrir não garante acolhimento. Então, você desenvolveu algo que Jung chamaria de função intuitiva dominante, uma antena interior que funciona 24 horas por dia e que te diz a verdade, mesmo quando ninguém mais vê. Só que isso tem um custo. Você cansa mais rápido em ambientes lotados. Você se afasta quando sente peso no ar. Você não suporta interações vazias. E isso, mais uma vez, é visto como esquisitice. Mas agora você entende. Esse é o segundo segredo. Você carrega uma sensibilidade que os outros não conseguem nomear. E por isso tentam invalidar. Mas ela é real. Ela é antiga. E ela é sua força. Jung dizia que a alma fala por símbolos. E o seu corpo é o primeiro a captar esses símbolos. A questão é, você confia ou você ainda tenta se encaixar em um mundo que não sente nada? A cada vez que você negou sua intuição para agradar alguém, você apagou um pouco da sua alma. Mas agora, ela está voltando. E a partir de hoje, você não vai mais se desculpar por sentir. Porque sentir do jeito que você sente não é fraqueza, é um dom. Um dom que seu inconsciente protegeu por anos e que agora está começando a despertar. Não para te machucar, mas para te mostrar quem você sempre foi. O terceiro segredo que você guarda e que quase ninguém percebe é este. Você não tem medo de ser visto. Você tem medo de ser visto por inteiro, enquanto ainda está em pedaços. Existe uma diferença brutal entre mostrar o que é bonito em você e ser observado enquanto ainda está cicatrizando. E é essa segunda situação que você evita instintivamente. Por isso, quando não está bem, você some, silencia, fecha a câmera interna. O mundo chama isso de afastamento, de fuga. Mas Jung chamaria de movimento arquetípico de recolhimento da alma. Um instinto psíquico tão antigo quanto a própria existência, que nos ensina a cuidar do invisível, antes de expor o que ainda não encontrou forma. É por isso que você parece flutuar entre presença e ausência. Às vezes está inteiro, vibrando, participando. Em outras, desaparece, se recolhe, e ninguém entende. Ninguém sabe que, por trás dessa oscilação, há um sistema emocional que precisa se proteger da exposição precoce. Você sabe que muita gente se mostra para ser validada, não para ser compreendida. E você não quer isso. Você não quer olhares de aprovação vazios. Você quer profundidade, presença, verdade. E por isso, você não suporta se mostrar enquanto ainda está costurando os próprios pedaços. Esse é o terceiro segredo. Você se recolhe não por fraqueza, mas por respeito à sua própria alma. Porque você sabe, talvez sem nunca ter dito em voz alta, que há momentos em que ser visto demais é uma forma de violência. Quantas vezes você sentiu que o olhar do outro atravessava você como se estivesse te julgando? Quantas vezes sentiu vergonha de não estar bem o suficiente, feliz o suficiente, bonito o suficiente? Quantas vezes sorriu só para não ter que explicar a dor? Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos para nos relacionar com o mundo. Mas o problema não está em ter uma máscara. O problema é quando ela se torna permanente, quando ela esconde não só o que está machucado, mas também o que é sagrado. Você aprendeu a usar a persona para sobreviver, mas o seu inconsciente nunca esqueceu quem você era por trás dela. E é esse resgate silencioso que está acontecendo agora. O que Jung revela, e poucos compreendem, é que esse movimento de esconder-se quando ainda se está ferido não é uma falha de caráter. É um mecanismo psíquico ancestral. Ele aparece nas pessoas cuja alma carrega uma herança de vulnerabilidade não reconhecida, como se o corpo soubesse que ser visto demais,
Antes da hora é um risco espiritual. Por isso, você prefere os momentos em que pode simplesmente existir, sem precisar explicar nada, sem precisar ser simpático, sem ter que sorrir para não incomodar. Você procura lugares e pessoas onde sua alma possa respirar sem se justificar. E quando não encontra, você se retira. Você já entendeu que há dores que não podem ser divididas com qualquer um. Não porque você não queira, mas porque a maioria das pessoas não tem profundidade emocional suficiente para sustentar o que você carrega. O que os outros chamam de distância é, na verdade, a sua tentativa de se preservar, de se reorganizar antes de voltar à luz. E esse é o terceiro segredo que você guarda com tanto cuidado. O seu silêncio não é desinteresse. É autocuidado de alguém que já se expôs demais e foi mal compreendido. Você não tem medo de ser íntimo. Tem medo de se entregar antes da hora e depois ter que recolher pedaços da alma espalhados. E se hoje você sente que está mais seletivo, mais lento, mais silencioso, saiba que isso não é fraqueza. É sabedoria inconsciente. É seu sistema psíquico dizendo, ainda não. Ainda estou me costurando. Carl Jung dizia que há fases em que a alma precisa se esconder no subterrâneo para se curar. Não se trata de negação. Trata-se de proteção sagrada e você vem fazendo isso sem nem saber. Mas agora você sabe, e isso muda tudo, porque ao saber você recupera o poder do seu movimento. Você compreende que se recolher não é se perder. É preparar o terreno para um retorno mais inteiro, mais verdadeiro, mais seu. E essa verdade silenciosa que você vive é um portal, um daqueles que só se abre para quem respeita os próprios ritmos. E você está entrando nele. Nos próximos minutos, vamos revelar outros segredos que estavam trancados. Não para te expor, mas para que você perceba. Aquilo que você escondeu não era fraqueza, era ouro bruto, esperando alguém que soubesse reconhecer. O quarto segredo que você guarda e que quase ninguém nunca suspeita é este: você está sempre atento, mesmo quando parece calmo, mesmo quando sorri. Seu corpo nunca relaxa completamente, porque algo em você ainda acredita que o perigo pode voltar a qualquer momento. Isso não é paranoia, é memória profunda. Não necessariamente memória consciente, mas memória de alma. Carl Jung descreveu esse estado como uma cicatriz arquetípica, um lugar na psique onde a dor foi tão intensa que se tornou padrão energético. A alma passa a viver em modo de defesa, e até o amor começa a parecer arriscado demais. Você já tentou confiar, já se entregou, já se abriu com quem não soube sustentar a sua vulnerabilidade. E o que veio depois foi silêncio, descaso, invasão ou abandono. Foi como entregar um cristal nas mãos de quem não reconhece o valor e vê-lo quebrado. Desde então, você aprendeu a ler todos os sinais, microexpressões, tom de voz, palavras não ditas. Você tenta prever o momento da queda para evitar que ela doa, mas isso te esgota. É como viver num campo minado emocional. Tudo em você parece tranquilo por fora, mas por dentro há um sentinela de pé, um guardião interno, cansado e atento, tentando proteger o que sobrou da sua confiança. Jung explicaria isso como a ativação inconsciente da função de proteção psíquica, um mecanismo de vigilância que surge quando a alma entende que a ferida foi real e que o mundo, infelizmente, pode repetir padrões. Por isso, você demora tanto a confiar. Por isso, você testa. Por isso, quando sente que alguém não é verdadeiro, seu corpo reage antes mesmo da sua mente formular o pensamento. Você não sabe exatamente o que está procurando, mas sabe exatamente o que quer evitar. E esse é o quarto segredo. Você vive em alerta porque já foi traído, não só por pessoas, mas por promessas, por expectativas, por apegos que pareciam seguros e que de repente se tornaram venenos. Mas o que poucos entendem é que essa hipervigilância não é só um reflexo da dor, é também um sinal da sua inteligência emocional profunda. Você não é ingênuo, você é intuitivo e o seu sistema está tentando te manter vivo por dentro. Só que viver assim também te aprisiona, porque quando tudo é ameaça em potencial,
até o amor mais puro pode parecer perigoso. E você começa a afastar até o que poderia te curar. Por medo, por exaustão, por proteção. Jung dizia que a alma só confia quando encontra um campo simbólico seguro. Isso não se compra, não se força, não se acelera. É um território que se constrói com tempo, presença, silêncio e verdade. E talvez por isso você ainda não tenha se entregado de novo. Porque o mundo se tornou rápido demais, raso demais, invasivo demais. E sua alma ainda está esperando alguém que chegue devagar, que fique em silêncio com você, que não queira abrir as portas antes que você esteja pronto. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Essa espera não é perda de tempo, ela é gestação simbólica. Enquanto o mundo gira, algo em você amadurece, reordena, se prepara. E um dia, talvez mais próximo do que você imagina, você vai reconhecer esse campo seguro. E o sentinela dentro de você vai poder finalmente descansar. Até lá, honre esse estado de alerta como parte da sua história. Mas saiba, ele não é o fim. Ele é o intervalo entre a ferida e o florescimento. E você está mais perto do que nunca. O quinto segredo que você guarda, e quase ninguém entende, é este. Você percebe o fim antes do final. Você sente quando uma conexão já morreu, mesmo que os encontros continuem, os sorrisos se repitam, as palavras tentem parecer as mesmas. Você não termina por impulso. Você já terminou por dentro, muito antes de se afastar por fora. Esse é um dos dons mais solitários da sua alma, a capacidade de perceber quando a energia já se foi, mesmo que a presença física ainda permaneça. E isso te faz parecer frio, às vezes cruel, mas é apenas sensibilidade em estado puro. Jung dizia que a alma fala por movimentos invisíveis, que antes de algo acabar no plano concreto, ele já se dissolveu nos planos sutis, no campo simbólico. E é exatamente isso que você sente, o corte energético antes do afastamento físico. Você sabe quando alguém já não está mais ali, mesmo que esteja ao seu lado. Sabe quando o olhar se esvaziou, quando o toque perdeu presença, quando as palavras viraram performance. E quando isso acontece, algo dentro de você silencia. Você não acusa, não cobra, apenas se retira, lentamente, discretamente, como quem apaga a luz de um cômodo onde ninguém mais volta. O que ninguém vê é que isso dói. Dói profundamente perceber o fim antes que o outro perceba. Dói carregar essa antecipação. Dói saber que o vínculo virou ruína, enquanto ainda há quem ache que tudo está bem. Por isso, você se cala, porque já tentou alertar, já tentou dizer que algo mudou, mas muitas vezes sua percepção foi desacreditada. Então você aprendeu. É melhor observar em silêncio e se preparar para ir, do que tentar explicar o invisível a quem só enxerga o óbvio. Esse é o quinto segredo. Você sente o fim dos vínculos no corpo. E o seu corpo não mente. Ele avisa, ele recua, ele endurece, ele pesa, até que não dá mais. Você não foge de ninguém. Você apenas não consegue permanecer onde sua alma já não respira. E isso te faz diferente. Você não se relaciona por conveniência, nem por solidão, nem por hábito. Você precisa de conexão real. E quando ela desaparece, você não consegue fingir. Jung dizia que a alma exige autenticidade, que nada pode ser sustentado por muito tempo onde a verdade morreu. E você é guiado por essa verdade, mesmo quando ela parte seu coração. Mas há algo que você talvez ainda não tenha percebido. Essa sensibilidade que você carrega, de perceber os finais antes de todos, também pode ser usada para perceber os inícios. Você também sente quando algo vivo começa a nascer em silêncio, quando alguém te olha com presença real, quando a conexão ainda não tem nome, mas já pulsa, quando uma nova verdade se insinua no ar. E é isso que vai te curar. Não será através de uma grande explosão de afeto, será através de pequenos gestos de presença verdadeira. Ser visto antes da performance, ser ouvido antes da justificativa, ser sentido antes da explicação. Você sempre soube quando uma relação estava morrendo, mas agora algo novo pode estar nascendo. E dessa vez, você não vai fugir, porque seu corpo
já começou a relaxar. Seu olhar já parou de buscar saídas, e sua alma, aquela que sempre percebeu tudo, antes da hora, agora sente que o tempo pode finalmente ser favorável. Você ainda sente o fim antes dos outros, mas agora também é capaz de sentir quando o recomeço é real. E isso muda tudo. O sexto segredo que você carrega, e quase ninguém percebe, é este. Você julga menos pelas palavras e mais pelo que acontece quando você cala, porque o seu silêncio é um teste, um radar, um ritual interno de revelação. Jung dizia que o silêncio não é ausência de som, mas presença do invisível. E você aprendeu a escutar o que acontece nesse espaço. Você sabe, quem tenta te invadir no silêncio te violaria na alma. Quem precisa que você fale o tempo todo não suporta o que você sente. Quem se irrita com o seu silêncio revela que só ama a sua performance. É no silêncio que as máscaras caem. E você vê. Você já viveu isso. Bastou se calar e alguém começou a te pressionar, te cobrar, te acusar de estar estranho, como se o seu espaço interior fosse uma ameaça, como se você existisse apenas para entreter ou responder. Mas você não nasceu para preencher o vazio emocional dos outros. Você nasceu para explorar o seu próprio mundo. E isso exige pausas, recolhimento, silêncio. Esse é o sexto segredo. Você sente quando o seu silêncio incomoda porque ele escancara a incapacidade do outro de lidar consigo mesmo. E é aí que você entende tudo. Você entende quem vê sua pausa como ausência de amor, quem interpreta seu recolhimento como desprezo, quem transforma o seu espaço sagrado em uma falta a ser punida. Jung nos alertava sobre os encontros que não são vínculos, mas fusões psíquicas perigosas, onde o outro não reconhece sua individualidade, sua fronteira, sua alma. E você já esteve nesse lugar, já se dissolveu por medo de ser abandonado, já se calou por medo de incomodar, já se forçou a sorrir para manter alguém por perto, mas nunca mais. Hoje, o seu silêncio é um filtro. Você aprendeu que ele é mais revelador do que qualquer conversa, porque quem suporta o seu silêncio está pronto para conhecer sua alma. E esse é o ponto mais raro de todos. Você já conheceu pessoas que diziam tudo certo, mas o corpo gritava falsidade, que elogiavam, mas o olhar carregava inveja, que se declaravam, mas a energia dizia, fique na superfície. Mas também, e talvez poucas vezes, você conheceu quem simplesmente ficou em silêncio com você, e mesmo assim você se sentiu visto, acolhido, inteiro. Essas pessoas são raras. Elas não querem te decifrar, elas querem te escutar, não com os ouvidos, mas com a alma. E é com elas que sua alma começa a relaxar, porque você entende. Finalmente, alguém não te confunde com o seu barulho. Alguém não te exige enquanto você está germinando. Seu silêncio é sagrado. Ele é o campo onde os símbolos se formam, onde sua alma respira, onde as respostas surgem sem palavras. Jung dizia que o inconsciente se manifesta no intervalo entre dois pensamentos, e é nesse intervalo que você vive. Por isso você é diferente. Você não precisa estar certo. Você precisa estar inteiro. E isso o mundo ainda não entende. Mas você entende, e isso basta. A cada vez que você escolhe se calar diante da falsidade, você está se protegendo. A cada vez que você se recolhe para não se corromper, você está preservando algo que o mundo ainda não tem nome, mas que você sabe que é sagrado. Então não se culpe. Seu silêncio nunca foi ausência. Foi filtro, foi bússola, foi portal. E agora, você começa a confiar nele novamente. O sétimo segredo que você guarda, e quase ninguém seria capaz de suspeitar, é este. Há uma dor dentro de você que não é só sua. Ela nasceu antes de você, cresceu com você, e agora vive em silêncio no fundo da sua alma, esperando ser compreendida. Jung dizia que carregamos dentro de nós não apenas nossas experiências, mas também as camadas esquecidas da dor ancestral. Ele chamou isso de inconsciente coletivo, um lugar psíquico onde traumas, medos e histórias de toda uma linhagem se acumulam silenciosos, esperando por alguém que possa escutá-los. Você é essa pessoa.
Não foi você quem causou essa dor, mas ela encontrou em você um corpo capaz de senti-la, um coração capaz de não negá-la e um silêncio profundo o bastante para não afogá-la com distrações. Desde cedo, você sentiu demais, percebeu demais, chorou por coisas que ninguém achava que importavam, sentiu ausências que ninguém admitia existir e, com o tempo, passou a achar que o problema era você. Mas não era. O que você sentia era a densidade emocional acumulada de gerações. Era a vergonha da sua mãe, o medo do seu pai, o silêncio dos seus avós. Era a raiva não expressa, o amor não vivido, o luto não nomeado. Tudo isso vibrando em você, como se tivesse nascido para ser o espaço onde essas memórias poderiam, enfim, respirar. E por isso você cansa. Por isso você se sente pesado às vezes, mesmo sem motivo aparente. Porque não é só você dentro de você, é toda uma história pedindo escuta, e você é o primeiro da linha a ter a coragem de não fugir. Esse é o 7º segredo. Você é o portador simbólico de uma cura que não começou em você, mas que pode terminar com você. Jung chamaria isso de figura de transição, o elo entre o passado adoecido e o futuro possível. A ponte viva entre o que foi reprimido e o que pode finalmente ser liberado. Mas essa missão é silenciosa, solitária, invisível. Você se pergunta por que dói tanto sem causa aparente? Por que, às vezes, um simples olhar te desmonta? Por que certas palavras mexem com você como se tivessem sido ditas há 100 anos? Porque, de certo modo, foram. Sua sensibilidade é uma linha aberta com o passado. E sua existência, agora, é uma oportunidade de fechar ciclos, de permitir que o que nunca foi sentido possa enfim ser sentido. Não para te destruir, mas para que não precise mais viver em segredo. Você não veio para repetir padrões, veio para quebrá-los, com gentileza, com consciência, com silêncio, com alma. E sim, isso te faz parecer estranho, porque o mundo está ocupado demais tentando se distrair, enquanto você está ocupado tentando entender. Mas há beleza nisso. Jung dizia que onde está a ferida, ali também está a missão. E você foi marcado exatamente no ponto onde sua alma poderia se abrir. Você sente uma dor que não é só sua, mas ela encontrou abrigo em você porque você é forte o suficiente para senti-la e sensível o suficiente para transformá-la. A cada lágrima que você deixou escorrer sem saber de onde vinha, um elo se desfez, uma corrente ancestral se rompeu e a vida ganhou mais espaço dentro de você. Você está curando o que ninguém teve força para olhar. E isso é mais do que um segredo, é um chamado. O 8º e último segredo que você guarda, trancado a 7 chaves, é este. Você sempre soube quem era, desde cedo. Antes das palavras, antes dos traumas, antes das máscaras. Havia em você uma certeza silenciosa, uma chama interior, uma percepção intuitiva de que havia algo em você, que o mundo não conseguia nomear, mas te fizeram duvidar, te chamaram de sensível demais, intenso demais, diferente demais, te pediram para sorrir menos, perguntar menos, sentir menos, e aos poucos, o que era um saber virou vergonha. O que era alma virou defesa. O que era chamado virou silêncio. Jung dizia que todo ser humano possui um núcleo intacto, um centro interior que permanece vivo mesmo depois de tudo. E você nunca perdeu esse centro. Ele ficou escondido, sim, coberto por camadas de sobrevivência, expectativas, culpa e medo. Mas nunca deixou de pulsar. Você fingiu que não sentia, que não sabia, que não via, mas dentro de você essa parte nunca foi enganada. Ela viu cada coisa que tentaram apagar em você. Ela anotou cada gesto que te feriu. Ela esperou. E agora, ela voltou. Esse é o último segredo. Você não está se tornando alguém agora. Você está lembrando de quem você sempre foi. Todo esse tempo, você carregava não apenas dores escondidas, mas também tesouros esquecidos. Não apenas feridas, mas também mapas, arquétipos, sabedorias, profundas que nenhuma escola ensina. Verdades que só se revelam no silêncio. Você sempre soube quando um ambiente era tóxico, sempre soube quando alguém mentia, sempre soube quando precisava ir embora,
mesmo sem provas, mesmo sem explicações. Mas por amor, por medo, por sobrevivência, você ficou. Você duvidou. Você se culpou. Jung dizia que o processo de individuação começa quando a alma se recusa a continuar fingindo. E talvez esse seja o momento. O ponto de virada em que você olha para dentro e finalmente diz: eu sabia. Você sabia que seu silêncio era proteção, que sua sensibilidade era dom, que sua intuição era real, que seus ciclos de recolhimento eram sagrados. Você sabia que não era esquisito, frágil ou perdido. Você era profundo, intuitivo e simbólico, e o mundo, ainda despreparado para te acolher, tentou te moldar, mas não conseguiu. Agora é você quem decide. Você pode continuar vivendo uma vida em que esconde tudo isso, ou pode, pouco a pouco, começar a revelar. Não para o mundo todo, não para qualquer um, mas para quem merecer. Porque agora você sabe, o que está trancado dentro de você não é defeito, é ouro. E esse ouro não precisa mais viver escondido. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita se transforma. E talvez você esteja pronto, não para contar todos os segredos, mas para parar de se esconder deles. Você nunca foi pequeno, apenas se encolheu para caber no espaço que te deram. Mas agora, o espaço mudou. E você também. Você está pronto para abrir as chaves. Não com pressa, não com medo, mas com presença, porque tudo o que você escondeu sempre soube o caminho de volta.